Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Estamos juntos mais uma vez, conectados ainda. Não podemos estar juntos presencialmente. Esse tempo de afastar-se de abraçar já vai se findar. Daqui a pouco estaremos juntos, nos abraçando em comunhão novamente. Mas enquanto esse tempo não chega, vamos mais uma vez estudar um pouco mais do livro de Eclesiastes, dessa nossa revista da EBD, de Eclesiastes e Cantares. Estamos já no final da primeira parte da nossa revista. A segunda parte da nossa revista é o livro de Cantares. Mas hoje nós vamos estar estudando mais uma lição, crescendo mais uma vez na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E eu quero convidar você para nós orarmos inicialmente, entregando ao Senhor as nossas vidas e essa aula. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos te agradecer, declarar que o Senhor é bem-vindo no nosso meio. O Senhor já estava ministrando ao coração de cada um nessa manhã, quando o Senhor renovou as tuas misericórdias que não têm fim sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, nós te bendizemos, porque esse é o dia que o Senhor nos fez, para que nós nos alegremos, para que nós possamos crescer um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoa cada lar, ó Pai, representado. Abençoa as nossas vidas. Que hoje, Pai, nós possamos crescer um pouco mais, Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos pedir ao Senhor sabedoria, queremos pedir ao Senhor proteção, pedir ao Senhor, acima de tudo, Pai, um relacionamento mais íntimo e profundo contigo, Senhor. De maneira tal que nós possamos ser reconhecidos não somente como discípulos, mas amigos teus, Pai, amigos íntimos do Senhor. Que o teu bom perfume seja exalado nas nossas vidas, nas nossas famílias, nessa manhã, Pai. É o que nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, eis aí as nossas lições, no total de 17 da nossa revista de Eclesiastes e Cantares. De antemão quero parabenizar cada um dos alunos, me incluo também nisso, por nós termos chegado aí à metade das nossas lições. No total de 17, já estudamos 8 e hoje nós estamos avançando na 9ª lição. Então, parabéns. Até aqui o Senhor nos ajudou. Aqueles que estão conectados pela primeira vez, sejam bem-vindos e vamos prosseguir aí na graça e no conhecimento através do finalzinho agora do livro de Eclesiastes, que nós vamos estudar a penúltima lição. Lembra-te do teu Criador. E logo a seguir nós vamos avançar daqui a 2 semanas a partir do livro de Cantares. É muito providencial, mês da família. Nós vamos estudar Cantares na perspectiva dos casais, perspectiva da família também. Um livro profético que Salomão foi inspirado para falar a igreja como noiva e Jesus como noivo. Então, isso se aplica a nós também como uma só carne para os casais. Então, que nós possamos nessa lição de hoje ter a sabedoria que vem do alto para entender aquilo que Deus quer falar conosco, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá então, nossa lição de número 9. Lembra-te do teu Criador. Alvo da nossa lição de hoje. Ao estudar esta lição, você entenderá as razões para se colocar o vigor da juventude à disposição de Deus. Então esse é o alvo da nossa lição de hoje. Nós, para a introdução agora, vamos ter a participação através de um testemunho da nossa professora irmã Toinha. Olá, bom dia! Vou partilhar um pouquinho da nossa caminhada com o Senhor. Desde a nossa infância, nós temos andado com Deus. O amor, ele ficou órfão de mãe com 11 meses. Com 3 anos, ele entrou no orfanato. Com 9 anos, ele se converteu ao Senhor. Com 15 anos, ele sentiu a chamada para o ministério. Com 25 anos, ele atendeu essa chamada para o ministério. E com 31 anos, ele casou, nós casamos, e agora, em 2020, vamos fazer 40 anos de ministério.
E eu fiquei órfã de pai com 1 ano. E me converti. Primeiro, comecei a ouvir sobre Deus com 3 anos de idade, dos cultos nos lares. Com 6 anos eu me converti e fui batizada. Com 12 anos eu senti a chamada para o ministério. Com 20 anos eu atendi essa chamada. E em 1979 foi a nossa formatura. Nós dois nos formamos juntos. E agora estaremos fazendo os 40 anos de ministério. Nessa caminhada toda, nós sempre temos estado com Deus, com o Senhor. E o segredo da nossa vitória em toda essa caminhada foi que nós nos apegamos a Deus, ouvindo sua voz todos os dias, lendo a palavra dele. Por isso que suportamos todas as provações, todas as lutas, lendo a palavra dele todos os dias, falando com ele todos os dias através da oração. Com a nossa família, temos 4 filhos lindos, 3 genros e 1 nora, 2 netos, e todos nos caminhos do Senhor. E o segredo de tudo isso é porque desde cedo, desde a nossa infância, temos andado com o Senhor, ouvindo sua voz, procurando obedecer em tudo, procurando fazer tudo para agradar a Ele, porque Ele é o nosso Pai amoroso, Deus Todo-Poderoso, que cada dia cuida de nós com muito amor. E a Ele toda honra e toda glória pela vitória, por todas as lutas que passamos, por todas as vitórias recebidas, porque mesmo com tudo, Deus foi o nosso protetor e o nosso defensor. Ele é poderoso e maravilhoso, muito amoroso. É o Deus fiel e justo, que nos assiste em todos os momentos. Se você quer ser uma pessoa feliz de verdade, quer que sua família seja feliz de verdade, lembre-se de Cristo agora, lembre-se de Deus agora, e apegue-se a Ele hoje, no dia de hoje, e ande toda a sua vida com Ele. Assim você será feliz, tanto quanto nós. Mas é um pouco difícil, né? Mas você pode ser, tá bom? Que Deus abençoe você. Pois bem, irmãos, então puderam matar as saudades hoje de mais uma vez ver a nossa professora agora dando testemunho muito importante, muito pertinente, totalmente condizente com a nossa lição, cujo texto básico é Eclesiastes 11, do verso 9 até o verso 8 do capítulo 12. Versículo-chave, Eclesiastes 12, verso 1, que diz assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Então nós vimos agora há pouco o testemunho do pastor e da missionária, que são os mais experientes da nossa classe, são os jovens há mais tempo, estão na melhor idade. E é por isso que eu pedi para que eles viessem dar esse testemunho. A missionária deu testemunho, o pastor gravou, falando a respeito de termos na nossa mocidade já o deleite de nos lembrar do nosso Criador. Não só quando já estamos já numa idade avançada, como nós vamos ver ao longo da nossa lição de hoje. Para que antes de vir os dias maus, nós temos vivido dias maus, como diz Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo falando, para que nós estejamos firmes nos dias maus. E cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Então hoje nós vamos estar estudando especificamente o verso 1 do capítulo 12, mas também
todo esse trecho do livro de Eclesiastes, que é do 11:9 até o 12:8. O tópico 1 da nossa lição é convite a alegrar-se. Queridos, quem não gosta de ser convidado para um local que você sabe que você vai se alegrar, uma festa que você vai encontrar pessoas queridas, um local em que você tem a certeza de que aquelas pessoas que estão ali vão te fazer bem, não somente pessoas, mas algo, alguma notícia que você recebe para estar em algum local, para você receber alguma homenagem, é um convite a alegrar-se. Eclesiastes 11:9 e 10 fala sobre 5 ordens que mostram o desejo de Deus para a vida do ser humano, especialmente quando ainda é jovem. Bom, como toda a nossa classe é jovem, então isso se aplica para nós hoje. Convite a alegrar-se. Os versos 9 e 10 de Eclesiastes 11 apresentam 5 ordens que mostram o desejo de Deus para a vida do ser humano, especialmente quando ainda é jovem. Alegrar-se na juventude, recrear-se nos dias da juventude, andar pelos caminhos que satisfazem o coração e agradam os olhos, afastar do coração o desgosto, remover da carne a dor. Ao ouvir esses conselhos, o jovem cristão estranha muito, porque está acostumado a um discurso contrário em que o comum é receber a mensagem: não faça isto, não viva aquilo, não dê muita margem ao bem-estar. Isso muitas das vezes é desenvolvido na infância, na adolescência, na juventude, quando nós já estamos na fase adulta, estamos no início da nossa caminhada cristã como novos convertidos, seja através de um discipulador, um irmão mais maduro, ou os nossos pais, que são num lar cristão, os nossos primeiros discipuladores, ou através de um estudo, de uma mensagem pastoral. Muitas das vezes é interpretado dessa maneira, ou mesmo passado dessa maneira, que o cristão na sua juventude, na sua mocidade, não pode se alegrar. E esse convite de Salomão, inspirado por Deus, a nos alegrar, ele traz exatamente uma estranheza, muitas das vezes, para o jovem cristão, como diz a nossa lição na nossa revista de hoje. Que alegrar-se na juventude, andar pelos caminhos que satisfazem o coração e agradam os olhos, afastar do nosso coração o desgosto, a tristeza, remover da carne a dor, isso pode trazer uma estranheza, e muitos de nós provavelmente nos deparamos com situações em que, se não nós mesmos, alguém muito próximo que se afastou dos caminhos do Senhor na mocidade, exatamente porque tiveram essa compreensão de que a vida cristã é uma vida repressora, que alegrar-se é proibido, você só pode se alegrar quando você está na casa do Senhor. Então isso tudo é passado de uma forma em que traz ao jovem cristão um peso, e muitas das vezes fazem com que nós deixemos de viver a alegria plena do Senhor, como diz a própria palavra, que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Irmãos, recentemente nós tivemos o privilégio de relembrar, através da nossa leitura da Maratona Bíblica, os 10 mandamentos descritos em Êxodo 20. Então, para efeito hoje de didática, para aplicar na nossa lição, convite a alegrar-se, destacamos aqui 8 mandamentos como considerados negativos e classificamos como positivos 2. Na coluna da esquerda, os que estão considerados como negativos não são porque são ruins ou piores em relação aos positivos, é porque eles estão numa condição de negação. E os positivos? Eles estão numa condição de nós que devemos fazer algo bom, ativo. Inclusive o descanso é algo a se fazer. É um mandamento que nós temos que praticar. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O apóstolo Paulo disse, inclusive, que é o primeiro mandamento com promessa. Por quê? Para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, essa classificação aqui, amados, que nós fizemos é só para ressaltar que normalmente o que sobressai ao ser humano é o que é ruim, é o que não é bom. E Deus, ele fez todos esses mandamentos, sejam aqueles classificados como condições de negativa, como aqueles que são condições para que nós venhamos a fazer para o nosso bem, para nós não afrontarmos a santidade de Deus, que o primeiro
ao quarto mandamento é uma relação do homem para com Deus, e do quinto mandamento, que é o primeiro com promessa, honra teu pai e tua mãe, até o 10º é uma relação do homem com o seu próximo. Então, esses mandamentos, eles para o homem, eles se tornaram, na compreensão humana, por causa do nosso pecado, como algo negativo. Então, é por isso que a gente está estudando essa lição e fazendo esse link com os 10 mandamentos. E aqui em Jesus nós vemos o cumprimento da lei. Jesus foi o único que cumpriu totalmente a lei e tornou ela prática para nós. Em Mateus 22, 37 a 39, o nosso Senhor, o Mestre por excelência, ele pega toda a lei e resume em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento, ou seja, Jesus pega do primeiro ao quarto mandamento, que é uma relação entre o homem e Deus, e resume nesse primeiro mandamento, saindo da negativa, para uma ação de amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. O segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, do 5º ao 10º mandamento é um relacionamento entre o homem e o seu próximo, um relacionamento vertical, fazendo com que o homem ele saia dessa condição de negação também para uma ação, o amor. Então é o cumprimento da lei. É uma forma de hoje também Deus nos lembrar pelo Espírito Santo, e não somente nos lembrar, mas de nos tornar ativos no cumprimento da vontade do Senhor, com alegria, desde a nossa infância até a nossa velhice. É uma forma de nós podermos nos alegrar nos mandamentos do Senhor. Eclesiastes para hoje. O que nos guia para desfrutar a vida aproveitando ao máximo sem perder a direção correta? Resposta: lembra-te do teu Criador. Isso me fez lembrar uma certa vez que lá no Rio de Janeiro, o nosso pastor Edson Alves de Souza, pregando uma mensagem sobre nossa liberdade no reino de Deus, a liberdade que a gente deve viver na vida cristã, porque Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ela deve nos conduzir a uma plenitude de vida. E nós podemos fazer tudo o que nós quisermos. Só não devemos fazer uma coisa: pecar. É interessante que lembra exatamente o que Deus fez ao colocar no jardim do Éden. E o significado do Éden é lugar de delícias. Coloca Adão e Eva, e eles poderiam fazer de tudo, comer de todos os frutos, de todas as árvores, inclusive da árvore da vida. Mas eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E exatamente quando eles foram tentados, eles deveriam lembrar do seu Criador. Lembra-te do teu Criador. Então essa é a resposta que deve nos guiar para desfrutarmos a vida de uma maneira plena, aproveitando ao máximo, mas termos sempre a direção correta, de lembrarmos do nosso Criador. Muito bem, então avançando, tópico 2 da nossa lição é convite a lembrar-se. Então relembrando que o tópico 1 foi convite a alegrar-se. Um convite a nós nos lembrarmos. Bem, na última parte do versículo 9, como diz aqui a nossa revista, Salomão nos diz: sabe, porém, toda vez que essa expressão é usada na Bíblia, precisamos ficar atentos, pois em seguida recebemos uma orientação clara de Deus para a nossa vida. No final desse tópico aqui, na nossa revista, eu quero que você acompanhe, diz assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Isso está em Provérbios 16, 25. E finaliza assim essa parte: Deus nos lembra que nós também temos que prestar contas a Ele. Ele faz certas exigências na vida e é Ele que castiga os excessos e os abusos da sua vontade. Esse pensamento continua em Eclesiastes 11:10. Então, de que tudo que nós devemos guardar, nós vamos estar estudando isso na última lição, na semana que vem. Nós devemos guardar os mandamentos do Senhor. Então, é uma advertência aqui do autor da lição.
toda vez que nós vemos essa expressão na Bíblia, sabe porém, é porque Deus quer nos chamar de forma muito séria a atenção. A nossa lição é convite a lembrar-se. Estou convidando aqui cada um de nós a lembrarmos de um episódio ocorrido na vida de Salomão, sendo já velho, que está registrado no primeiro livro de Reis, no capítulo 11, nos versos de 1 a 4, que diz o seguinte: Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: Não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Então trouxe aqui a nossa lembrança, essa fase da vida de Salomão. Nós estamos estudando agora em Eclesiastes. Nós cremos que foi posterior exatamente à inspiração que Deus deu a Salomão no livro de Eclesiastes, a essa queda, a esse desvio. Então isso aqui é só para que nós lembremos, porque muitas das vezes nós podemos estar olhando nas adjacências, né, essa lição. Os moços, os jovens, os adolescentes, eu que já sou avô, né, tenho um filho jovem, então a gente pode estar olhando assim nessa fase, e com certeza aqui ele já estava na terceira idade, porque a Bíblia destaca que ele já estava velho. Então isso é uma lição para todos nós, para que todos nós tenhamos o temor do Senhor e atenção, né? A própria palavra de Deus nos instrui que aquele que pensa estar de pé, olhe, cuide para que não caia. E aqui a gente finaliza essa parte falando sobre a vida pregressa de Salomão, relembrando aqui no 1 Reis 11, versículos 5 e 6. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então aqui nós vemos que Salomão ele não perseverou, a palavra aqui poderíamos destacar, ele não perseverou em seguir ao Senhor já na sua velhice, o seu coração se corrompeu. Mas não vamos entrar agora nesse mérito, vamos estudar na última lição. Creio que Salomão ele se arrependeu. Na próxima lição nós vamos ver o que ele fala acerca dessa lembrança do seu Criador, o que proporcionou a sua vida, da misericórdia de Deus em ter alcançado a vida de Salomão. E Eclesiastes para hoje. Essa frase do pastor Ed Renekiewicz eu acho muito interessante, que diz assim: o caminho cristão para a felicidade é aquele em que a palavra prazer cabe na mesma frase que a palavra Deus. Queridos, mais do que nunca, nos dias de hoje, é muito importante a gente refletir nesse período de pandemia, que também se reflete no isolamento social, isso a nível mundial. É interessante que muitas pessoas que hoje se encontram em profunda depressão, com síndrome do pânico, com relacionamentos disfuncionais nos seus lares, seja com os filhos ou com os cônjuges, geralmente também desenvolvem esse problema porque buscavam fora de casa o seu prazer, o seu deleite. Salomão, em determinada fase da sua vida, já na velhice, ele se desviou dos caminhos do Senhor e trouxe para ele e para as suas gerações uma grande maldição. É o momento de nós refletirmos também, como servos do Senhor, como homens e mulheres que temem ao Senhor, como família bendita do Senhor, que esse período agora Deus proporcionou também para que nós nos voltemos para Ele. Ainda que nós não praticássemos essas coisas que são abomináveis fora, mas temos pecado também muitas das vezes por não trazer a palavra do Senhor como primazia nos nossos lares. Então é uma oportunidade de nós termos momentos com a nossa família, oportunidades com a nossa família, de ter realmente relacionamentos mais significativos, termos momentos com Deus mais significativos também.
Sabemos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Os dias maus vêm sobre todos, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças como águia. Então precisamos estar atentos a isso. Bem, e o terceiro e último tópico da nossa lição é um convite a refletir. Bem, antes que venham os dias maus, é o complemento da nossa lição, cujo tema é Lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade. Isso está em Eclesiastes 12:1. O da nossa lição é convite a refletir. Então vamos aqui trazer a revisão da lição de número 4, 5 atitudes melhores, Eclesiastes 7, versos 2 e 4, que diz o seguinte: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Porque é no momento de luto, queridos, que muitos são convidados a refletir sobre o seu Criador. Por que há esse antagonismo? Porque parece controverso. É melhor estar na casa onde há luto do que a casa onde há festa, onde há banquete, onde há alegria. Porque muitos, às vezes, que não se disporiam a ouvir a palavra de Deus, a fazer uma reflexão sobre a eternidade, estão propensos ali, naquele momento, a refletir que ele poderia estar nessa condição e como estaria a vida dele naquele momento. Então, esse é um convite à reflexão que Deus faz acerca do prestar contas dos nossos dias. É muito importante nós observarmos isso. É claro que eu nem você temos prazer, temos vontade de estarmos num local de sepultamento ou estarmos num velório, segurando um caixão, mas nós não devemos hesitar quando podemos estar num local como esse, porque podemos ser instrumentos de fazer algumas pessoas, muitos ali, que não ouviriam a palavra de Deus em determinados momentos de suas vidas, em determinadas circunstâncias, ouvirem ali naquela condição. E Eclesiastes para hoje. Não há problemas em uma pessoa desfrutar a vida, principalmente a juventude. No entanto, ela, além de ter a consciência de que prestará contas a Deus, também precisa saber que o vigor da vida passa, muito mais rápido do que se gostaria. E no final, aquilo que foi cultivado e desejado pode não ter valor para a eternidade. No final aí da nossa lição, no tópico 3, diz o seguinte: o entusiasmo da mocidade pode levar alguém a se esquecer de quem o criou e lhe deu saúde para viver. Se Deus não estiver envolvido na vida, chegará ao ponto em que a juventude irá embora e então se descobrirá que não tem mais ânimo para viver. Triste isso, amados. Como foi bom nós termos ouvido agora há pouco, na introdução da nossa lição, o testemunho do pastor e da missionária, que dedicaram uma vida toda desde a infância a buscar ao Senhor, a temer ao Senhor, guardar os seus mandamentos, e o fruto disso, uma família feliz, abençoada, uma velhice em meio às aflições, tranquila, cheia de paz, de alegria. Então, nós sabemos que no mundo nós vamos ter aflições, mas se nós tivermos o Senhor, nós vamos ter bom ânimo. Se nós perseverarmos nele, nós vamos ser mais que vencedores. E aí a nossa conclusão. Lembrar-se do Criador é mais que simplesmente trazê-lo à mente. É um chamado à reverência, que é uma forma de praticar o temor do Senhor, que inclusive é o princípio da sabedoria. Lembrar-se do Criador é considerar que ele é justo juiz e também considerar a diferença entre o temporal e o eterno. Muito importante, queridos, discernir entre o que é temporal e o que é eterno. Aquilo que é passageiro e aquilo que vai refletir na nossa eternidade com Deus. Inclusive os galardões, eles são para a eternidade. As recompensas temporais, elas não se comparam às recompensas espirituais, celestiais, como a própria palavra de Deus diz, que nós devemos ajuntar
tesouros nos céus, onde a prata nem a ferrugem corrói, nem os ladrões escavam ou roubam. Isso é muito importante, queridos. Não considerar Deus nos anos de maior vigor é falta de sabedoria. Ou seja, oferecer para o Senhor o bagaço, como se fosse a cana, que é passada várias vezes ali, e depois oferecer aquilo que sobra ao Senhor, do nosso vigor de vida. Isso não é sabedoria. Pelo contrário, isso é falta de sabedoria. Alguém disse: a vida só pode ser bem aproveitada se Deus não estiver no banco de reservas. Muito interessante, né? Ele não somente tem que ser o titular, mas ele tem que ser aquele que é o treinador bem ouvido, para nós obedecermos bem as instruções, e aí nós vamos ser vitoriosos. Jesus falou que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E C.S. Lewis colocou o mesmo ensino em outras palavras, sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Vamos lá. Se é certo que eu fui criado por alguém, é certo também que sobre mim repousam imperativos que eu não teria se eu tivesse criado a mim mesmo. Está na obra Cristianismo Puro e Simples, do escritor, servo de Deus, C.S. Lewis. Queridos, isso me faz lembrar exatamente um testemunho que nós ouvimos há anos atrás num seminário de casais, um casal muito experiente, já na terceira idade, que nos falava sobre as dificuldades que existem na vida conjugal e como eles superaram um momento difícil de conflito em que eles não conseguiam se entender. E ela, com mais tempo no Evangelho, relata de uma forma muito engraçada, em que ela começou a orar ao Senhor, que ela estava tentando mudar o seu marido, e ela percebeu isso. Ela falou: Senhor, o Senhor é o fabricante dessa peça. Ele é uma peça que eu não posso mudar, porque eu também sou uma peça, Senhor. Então muda o meu marido, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos. E aí Deus começou a trabalhar na vida dessa mulher, dessa irmã, dessa serva do Senhor. E ali, ao trabalhar na sua vida, também trabalhou na vida do seu esposo. Ela deixou de reclamar, deixou de falar, de tentar corrigi-lo. E aí eles tiveram a vida deles transformada, de maneira que eles estavam testemunhando conosco ali sobre tudo isso. Então, essa lição de hoje que seja uma reflexão para que nós não somente lembremos do nosso Criador, mas que nós nos coloquemos totalmente à disposição dele, porque ele nos criou. E ele pode nos moldar, assim como um vaso na mão do oleiro, e fazer conforme ele quer, da melhor forma. E sempre da forma dele é a melhor. Lá em Jeremias 18 fala exatamente sobre isso, que nós somos vasos na mão do oleiro, e ele nos criou, ele nos formou. Então não basta somente estar na casa do oleiro, tem que estar nas mãos do oleiro. E que Deus nos abençoe. Então vamos orar. Senhor amado Deus, em nome de Jesus, nós te rendemos graças porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Nesse momento também pedimos perdão pelos nossos pecados, aqueles que nós temos cometido contra o Senhor, aqueles que nós cometemos contra nós mesmos, aqueles, ó Pai, que nós cometemos contra o nosso próximo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós somos teus. Pai, o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso Pai, aquele que nos gerou. E assim, ó Pai, como o Senhor nos deu o manual do fabricante, nós nos submetemos à Tua palavra. Pai, pedimos ao Senhor que abençoe os nossos lares, que faça resplandecer o Seu rosto sobre nós, tendo misericórdia de nós. Pai, que o Senhor venha abençoar também a vida do irmão Adeilton, restaurando, Senhor, sua saúde, completando a Tua boa obra, ó Pai, o Senhor que já o livrou da sepultura. Ó Pai, que no nome de Jesus, o Senhor venha fazer com que ele seja um homem totalmente restaurado pelo poder que há no nome de Jesus, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que o Senhor, quando opera, Senhor, o Senhor opera de maneira maravilhosa, miraculosa. Então pedimos que esse testemunho, Senhor, seja para glorificar o Teu nome, para a alegria de sua família e para a alegria da igreja também. É o que nós te oramos, agradecidos por essa aula, pedindo para que o Senhor nos dê graça para praticarmos o temor do Senhor. Em nome de Jesus, amém.